A ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, fez uma pesquisa em gênero e jornalismo brasileiro e revela que cerca de 92% das jornalistas disseram ter ouvido piadas machistas no local de trabalho. 83% já sofreram violência psicológica. Clelma tinha 26 anos de idade quando, num período de quase um ano, conviveu com fortes dores na região da barriga e desmaios repentinos e constantes. Tudo isso sem ter um diagnóstico preciso sobre o real problema que a prejudicava. Ela ainda não sabia, mas estava com endometriose, doença que provoca lesões graves no útero e outros órgãos. As dores muito intensas, acompanhadas de ânsias de vômito, de desmaios e febre altíssimas, né? As dores, assim, calculáveis, né? Assim, a gente imaginava que uma cólica para me submeter a tanto sofrimento do qual eu passava, a gente ficava imaginando outra coisa, né? Na realidade, como a gente não sabia o diagnóstico ainda, né? A gente até viemos a sobrepor que poderia ser um câncer. A endometriose é uma doença ginecológica inflamatória que afeta a qualidade de vida de pelo menos 10% da população feminina brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde. E a maioria dessas mulheres afetadas pela doença estão em idade reprodutiva. Então, a endometriose é uma doença ginecológica, uma patologia originada justamente porque o tecido que recobre o útero por dentro, por algum motivo, se exteriorizou, atingiu a cavidade abdominal e se colocou, se depositou em órgãos e ali se desenvolveu por ação do estrogênio. O diagnóstico da endometriose pode ser feito com base em exames ginecológicos clínicos, laboratoriais e de imagem. Já o tratamento pode ser tanto medicamentoso como cirúrgico. A ginecologista destaca ainda alguns pontos de alerta sobre as cólicas menstruais e mudanças no funcionamento do intestino durante o período menstrual também devem ser observados. A gente tem que remeter aos sintomas, e os sintomas são muito impactantes. Nós estamos falando de uma doença que atinge 10 milhões de mulheres brasileiras e até 200 milhões de mulheres em todo o mundo. E que acomete essa mulher causando múltiplos sintomas, impactando na qualidade de vida delas. Desde dor, aquela dor pélvica crônica, aquela cólica menstrual que aumenta progressivamente mês a mês, mas também aquela dor a urinar, dor ao evacuar, dor durante as relações sexuais, dificuldade para engravidar e uma fadiga generalizada, dentre outros sintomas. A consulta ginecológica de rotina é importante justamente para atender e acolher essa mulher que chega com essas queixas, como também surpreender achados que só serão vistos nos exames de imagem, durante a investigação de rotina dessas mulheres. Para quem venceu a endometriose e atualmente tem uma boa qualidade de vida, Clelma chama a atenção de outras mulheres para que busquem atendimento médico com frequência. Eu sou uma vencedora da endometriose, graças a Deus, e a minha torcida é que todas as mulheres, ao sentir qualquer um efeito desse que sobrepõe-se acima de uma cólica normal, busque o especialista, descubra através de exames de imagem, porque só se sai desse sofrimento quando descobre que realmente se tem. E aí a gente vai falar, você passou por várias etapas do jornalismo, né? Produção, apresentadora. Eu acho que eu passei por todos os setores. Produção, edição de texto, produção executiva, reportagem e apresentação.
eu acho que eu consegui passar por todos esses caminhos do jornalismo e que é muito interessante, porque quando você conhece a função do outro, você tem mais empatia. Né? Então, assim, eu só não passei por câmera ainda. Mas, assim, se você entender e se colocar no outro também, né? Se não vou cobrar tanto, porque eu sei as dificuldades que esse profissional passa para fazer isso. Então, é importante você passar por todos os caminhos do jornalismo. Hoje você está mestra de cerimônia do governo, né? É totalmente diferente. Totalmente. Mas o que te atrai mais? Ser apresentadora? Eu não sei, eu gosto muito de tudo. Eu gosto também de ser mestre de cerimônias. Só que mestre de cerimônias, ele me leva para um lugar que me faz refletir muito, muito, muito. Acho que como apresentar TV, festivais, eu fico muito solta e fico muito livre para criar, para fazer, para dialogar, para olhar para as pessoas. E ali no evento mais formal, eu tenho que seguir toda uma orientação, eu tenho que seguir todo um protocolo. Então, eu não posso criar muito, mas eu também não deixo de ser eu. Eu tento deixar a minha identidade ali. E o que eu gosto de trabalhar como mestre de cerimônias é que eu vou conhecendo muita coisa de gestores de política, que é onde eu consigo parar para observar, escuto as suas falas, seus projetos, e ali me ajuda muito como jornalista, né? Que às vezes tem muita coisa que a gente vê no jornalismo, mas ali, vendo o governador falar, vendo um deputado, vendo uma autoridade falar, começa a conhecer mais como é que as coisas funcionam. Isso é muito interessante. Débora, você lembrou e participou em 2016 do Sob Outro Olhar, lindo e maravilhoso, falando da sexualidade da mulher. Gente, é verdade. Tá há quanto tempo? Tá, uns 10 anos, 8 anos. 8 anos. 8? Por aí. Isso. Gente, sei que tá o programa está com 9 anos, então está com 8 anos. Maravilhoso. E depois gente, você fez um quadro dizendo, eu sou feminista. Dizem que feminista é feio, não sei o quê, mas... E não é. Fala aí, como é que foi para você essa Débora desse tempo, comparando com a Débora hoje? Meu Deus, olha, eu tenho muito carinho. Cada vez que eu olho para a Débora do passado, até a Débora de ontem, me dá vontade de abraçar. Porque eu vejo sempre essa Débora que está sempre buscando crescer e aprender em tudo. Quando eu olho as coisas que eu fazia há 8 anos, há 10 anos, eu olho, gente, como eu falei isso. Mas eu sabia que ali era o meu máximo. Então eu não posso exigir muito dessa Débora. E a Débora que participou do Sob Outro Olhar, conversando com você e falando sobre feminismo, ali abriu tanto a minha mente, sabe? Porque assim, é possível a gente falar sobre isso numa TV, que hoje se fala muito, tu já estava falando naquela época ali, né? A gente já estava falando, já estava questionando, já estava batendo. E eu sempre tive o prazer de ler, de conhecer escritoras femininas. E ali então eu comecei a conhecer mais e buscar as escritoras e pesquisadoras, né, do feminismo, para a gente poder se colocar nesse lugar, né, de ser mulher forte e falar assim, machismo não tem vez não. Em lugar nenhum. Nunca. Dê uma dica de livro ou de filme, ou os dois. Ai, gente, olha, a dica de livro eu fico louca porque eu quero falar vários, mas eu vou dizer um que eu tô terminando de ler agora, que tá bem quente na minha cabeça, que é Umbandas, que é do Antônio Simas, que é pesquisador, filósofo, e ele tem um trabalho maravilhoso, eu sou fã dele. E ele fala sobre a história do Brasil na perspectiva das umbandas. Por que ele coloca umbandas? Porque cada umbanda, cada terreiro tem a sua forma de fazer, de trabalhar. E aí ele conta a história do Brasil partindo dessa religião, que não é só uma religião de matriz africana, mas é uma religião indígena também. Então ele fala tudo, você conhece a história do Brasil sobre o outro olhar. Não, mas tá eu posso ótimo. dar uma dica também? Olha, eu tenho um Instagram, posso falar? Sim. Eu tenho um Instagram que se chama @leitura em 1 minuto. E lá eu dou dica de livro. Eu tenho uma mini biblioteca. Ótimo. E aí eu dou uma dica dos meus livros, né? Do que eu já li, do que eu estou lendo. Então é só 1 minutinho só para mostrar uma leitura, só para ficar uma dica. Então fica aí, se quiser seguir, @leitura em 1 minuto. Pronto, o filme, eu vou dizer. O filme eu vou indicar o filme O Palhaço Degolado, que é um filme do João Muniz de Brito, que ele é de Recife. Inclusive, esse filme está no YouTube, é um filme maravilhoso.
E aí o Aristides Oliveira, que é piauiense, historiador, ele tem um livro que fala sobre o filme. Então você pode assistir o filme e depois ler o livro, O Palhaço Degolado. Pronto. Ótimo. Mas ainda tem um recado para as jovens, para as mulheres que querem entrar para o jornalismo. Gente, eu só digo uma coisa. A gente tem que acreditar, não só no jornalismo, mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, que a gente se propõe a fazer. E só vale a pena se você ama, você quer fazer jornalismo, para quê? Primeiro passo, você quer entrar no jornalismo para ganhar dinheiro? Pensa bem. Você quer entrar no jornalismo para comunicar para as pessoas, para transformar a sociedade, para transformar a tua comunidade, para transformar o que as pessoas pensam hoje, aí vale muito a pena. Faça, pesquise, leia, procure todos os meios para você fazer com que essa sua comunicação chegue nas pessoas e transforme a vida delas. Então, eu acho que é isso. E estudar sempre, né? Sempre. E fazer teatro e dança, fazer artes e ver tudo. Viver e ser feliz. E viver e ser feliz, gente. Tem que ser assim. Obrigada, minha linda. Ah, já acabou? Meu Deus, foi tão rápido. Chegamos ao final de nosso programa. Nós procuramos dar visibilidade às mulheres jornalistas. O jornalismo precisa trazer à tona as relações de gênero nas redações para mudar a cultura do assédio e da misoginia em suas pautas. Obrigada por sua atenção. Envie mensagens pelo WhatsApp DDD 86 999912620. Até o próximo Sob Outro Olhar.